para a Europa, porque a França entra no segundo dia de greve nacional contra a reforma da Previdência. Direto então para a Europa, com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, bem-vindo. Polêmico projeto de reforma da Previdência e os protestos continuam, hein, Luca? Bom dia, Tiago, Adriana, todos que nos acompanham. Realmente a gente vê que desde o dia 19 há uma série de paralisações que estão sendo planejadas pelas forças sindicais da França em diversas cidades. Naquela ocasião, no último dia 19, nós tivemos cerca de 1.200.000 pessoas em diversas cidades e regiões da França parando as ferrovias, as rodovias, os serviços essenciais e também as refinarias, algo que as forças sindicais querem repetir nesta terça-feira, exatamente sendo contrárias à proposta encabeçada pelo presidente Emmanuel Macron de alterar a idade mínima para aposentadoria, passando então de 62 para 64 anos e também ampliando o tempo mínimo de serviço para 43 anos. A gente vê que é uma tentativa do governo de economizar um pouco dinheiro ao Estado com as questões previdenciárias, mas cerca de 68% dos franceses são contrários a essa medida e mais de 60% praticamente são favoráveis até a essas manifestações que pretendem parar o país por todo o dia. A gente vê que apenas 1/3 dos trens de alta velocidade estão programados para funcionar e apenas 20% dos trens regionais. Portanto, é uma paralisação praticamente completa. A gente vê que os sindicatos, juntamente com os partidos de esquerda e esquerda radical, têm tentado fazer essas mobilizações para pressionar o governo de Emmanuel Macron e os partidos de direita a negociarem um meio termo. Porém, a primeira-ministra do país, Elisabeth Borne, já disse que a questão da idade é inegociável e, portanto, durante essa semana, essa proposta deverá chegar na Assembleia, que trata os assuntos sobre a Previdência Social e outras questões do próprio sistema social da França. Isso tende a ser uma grande prova de fogo ao presidente Macron, que não enfrenta um momento de boa popularidade, além, é claro, de envolver diversas parcelas da população que se sentem prejudicadas com essa mudança do presidente, que não parece ter muito sentido neste momento. Portanto, a gente vê que será uma questão política, uma questão econômica, e a guerra na Ucrânia que acontece também dificulta todo esse processo, principalmente com a crise inflacionária na zona do euro, não facilita a situação nem de população, nem dos políticos. Pois é, grande desafio para o presidente, no caso o presidente da França, em relação a esses protestos. Luca Bassani continua acompanhando, até já. Bom, girando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, o Luca fala com muita propriedade. Nós temos, claro, uma reforma que é sempre impopular, uma reforma previdenciária, porque adia a aposentadoria das pessoas e muitas vezes talvez reduza o protesto possa ter em relação aos ganhos das pessoas, mas tem a questão econômica, né, que pesa muito nesse momento. Exatamente, Tiago. Infelizmente, muitas vezes a conta não fecha, né? Em muitos países, e é o caso, obviamente, da Europa, o envelhecimento da população, ou seja, o aumento da expectativa de vida, faz com que o contingente de pessoas que precisam ser bancado por um sistema previdenciário acaba sendo maior, né? E a mão de obra, né, aqueles que estão no mercado de trabalho bancando esse sistema, não cresce muitas vezes na mesma proporção. É aquela questão da pirâmide se invertendo, né? No Brasil, a gente teve uma reforma da Previdência recentemente que agora está sendo questionada, né? A gente precisa lembrar que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, inclusive recentemente, novamente chamou a reforma da Previdência de anti-reforma, apesar de negar que pretenda desenvolver qualquer mudança nesse sentido. É claro que é ruim, muitas vezes, para muitos que estão no meio do caminho para a aposentadoria, né? Não aqueles que já estão prestes a se aposentar, e nem para aqueles que estão entrando no sistema agora, mas para aqueles que estão no meio do caminho, que no fim das contas vão ter um cálculo, né, da aposentadoria final, que não vai ser tão favorável quanto eles entraram no mercado de trabalho. Mas é uma questão que diz respeito justamente à sustentabilidade das contas do sistema previdenciário. Kobayashi, já viu que o assunto não é discussão só no Brasil, né? Agora, a greve lá na França não está nada pequena, pelo que a gente, inclusive, vê nas imagens, envolve diversos setores, milhares de pessoas nas ruas. Quais são as opções de Macron agora? E também, será que essa situação na França não pode começar a prejudicar outros países vizinhos europeus?
Com certeza, né, Adriana? Porque toda situação de manifestação nestas proporções gera uma insegurança sobre quais serão as decisões do governo. Isso gera uma imprevisibilidade, consequentemente impacta na economia, na vida, não só do cidadão francês, mas de todos aqueles que se relacionam de alguma forma com o Estado francês, né? É interessante como a gente vê que as coisas não acontecem só por aqui, que isso é comum também lá na Europa, e em especial na França, né? Que tem aí o histórico de manifestações de pessoas que protestam pelos seus direitos. Mas a gente sabe que existem decisões, especialmente decisões que ensejam coragem, que são impopulares, são decisões importantes, que não vão agradar a todos, mas que vão gerar, de certa forma, a condição necessária para o Estado progredir, para se desenvolver economicamente e para ajudar a vida social estável de toda a população. São decisões impopulares, mas necessárias.